Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje o nosso papo aqui é sobre vieses cognitivos. E pra somar com a gente eu convidei um cara que manja pra caramba sobre esse assunto, falou que já até ficou louco de tanto estudar sobre isso. Foi um dos primeiros participantes aqui do nosso podcast e, lógico, está de volta. Ele já trabalhou na IBM, PayPal, foi líder de design na Volkswagen, é mentor no Google Startups, head de design na Família Pro e founder de uma consultoria de designer focada em e-commerce, a Hustler. Eu acredito que eu pronunciei certo, né? Salve, salve, Richard de Jesus. E aí, como é que tá, Luan? Tudo bem? Falou certo, assim. Eu escolhi um nome difícil, não sei por que eu escolhi esse nome difícil. Mentira, sei. E também é verdade, estou ficando louco com esse papo de viés cognitivos. Acho que mudou bastante minha forma de pensar, inclusive design e outras coisas mais. E bora falar disso, é legal. E galera, para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando para a gente. Muito legal, né, galera? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Richard, o pessoal curte pra caramba esse assunto. Quando você solta os posts lá no Instagram, eu vejo que tem bastante engajamento da galera sobre esse assunto e inclusive estou trazendo outras pessoas aqui para falar sobre essa questão de neurociência, né, de comportamento do ser humano, de behavior. Então eu acredito que é um assunto muito legal de se falar e principalmente nesse episódio aqui a gente focar nessa questão dos vieses, né? E cara, antes da gente falar sobre vieses, me conta um pouquinho, você tá morando agora em Portugal, recentemente você é pai de uma menina, qual que é o nome da sua filha, como que está essa sua vida maluca de designer, de pai, de fundador de uma empresa focada em consultoria em e-commerce. Cara, conta um pouquinho aí pra gente sobre isso. Várias coisas novas ao mesmo tempo, Luan. A gente estava na Estônia, país sensacional, muito frio, mas sensacional. Pegamos menos 21, eu acho, de topo de frio lá. Mas quando começou o negócio dos conflitos, a gente ficou com muito medo, economia, tudo ficando muito caro. E aí a gente resolveu vir para um país um pouquinho mais amistoso, idioma mais fácil. A gente não estava aprendendo estoniano nada. E aí cá estamos em Portugal. Cara, e tem muita gente aí em Portugal brasileiro, né, cara? Tipo, uma galera, assim, e vários designers também trampando por aí. Qual que foi sua pira de ter saído do Brasil, assim? Você já tinha isso planejado há algum tempo? Ou foi, cara, quer saber? Vou meter o pé e vou ir para outro país? Eu acho que foi um meio termo entre os dois. Eu nunca tive muito essa pira de trabalhar fora do país, ao mesmo tempo que lá no fundo eu tinha uma coisinha de sim, eu queria ter uma experiência internacional diferente, porque eu já morei fora, mas na Argentina, então não conta. Então morar na Europa seria bacana, assim, e nossa, a experiência é muito boa e tem sido mais desafiadora e acho que melhor ainda agora em família, em três, e a parte fácil vai ser ensinar português para uma menina falando português aqui no país. Mas, nossa, tem sido demais, de verdade mesmo. Gostando muito. Cara, que legal. Como que é o nome da sua filha? Serena. Pô, que legal, cara. Bacana, bacana. Tomara que ela escute isso quando ela tiver idade para escutar isso aqui. Ah, com certeza vai escutar, cara. Pô, que legal. Ela vai falar assim, pô, deixa eu lá ouvir as barbaridades que meu pai já disse. Certeza, certeza. Pô, legal, cara. E cara, você que estuda bastante aí há muito tempo falando sobre a questão dos viés cognitivos, até o episódio, o primeiro que a gente gravou, a gente falou sobre a psicologia cognitiva, não focou tanto na questão dos viés, mas quando que foi que surgiu esse estudo, né, de viés cognitivos? E como que surgiu? Quais foram os motivos? Sei lá, foi um psicólogo, um psicanalista, um médico, ou foi um designer realmente que começou a estudar isso? Como que isso aconteceu, assim, e os motivos que levaram a acontecer isso e a descoberta, né? Porque eu acho que a gente já tinha isso, alguém foi lá e descobriu, né? Como é que isso aconteceu, cara? Aconteceu em vários momentos ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que o cara que colocou
os vieses cognitivos no mundo foi o Robert Cialdini, naquele livro sobre as armas da persuasão. Ele falou muito profundamente de alguns vieses, mas apesar de ele ser PhD e tudo mais, o livro já era focado para o marketing. Ele falava muito sobre venda e tudo mais. Mais tarde, eu fui descobrindo, estudando os artigos que falavam de cada coisa, e eu percebi que o primeiro prêmio Nobel na área foi em 78, de um cara chamado Robert Simon, que falou do conceito da racionalidade limitada. O que ele estava falando basicamente ali naquele momento é que o ser humano é racional até certo ponto e depois ele comete falhas, que a gente tem uma quantidade de, como ele colocou ali, energia cognitiva, e que quando isso falhava porque a gente estava cansado ou porque a gente estava no final do dia ou em vários momentos, a gente já não dava as melhores respostas, e o cérebro acabava usando mecanismos para responder aquilo de forma rápida. Ponto. Depois dele vieram mais 4 pessoas que tiveram prêmio Nobel dentro da área de economia comportamental, falando de diversos aspectos dessa mesma vertente. Então, o Gary Becker falou dos motivadores e erros dos consumidores em 92, e especificamente na hora de comprar. O Kahneman, o cara do Rápido e Devagar, falou especificamente de alguns vieses, e que a gente tinha uma matemática meio estranha para cuidar de situações que envolviam de dinheiro. Então, se eu falar para você, você quer R$10 agora ou você quer R$20 em dezembro? Muito provavelmente você fale que quer R$10 agora, porque você vai privilegiar o agora, mesmo que o ganho depois seja muito grande. E esse é o motivo porque a gente está sempre comendo doce agora, mesmo querendo fazer uma dieta, ou a gente não quer ir para a academia hoje, mesmo a gente sabendo o resultado no final do ano, e porque a gente está sempre fazendo tudo para o nosso eu do agora e os prazeres momentâneos. Aí depois teve o Robert Shiller e o Thaler, falando inclusive da aplicação já de vieses cognitivos em governos. E aí o material, a partir dos anos 2000, começou a ficar muito sério. E inclusive eu vi departamento de vieses cognitivos trabalhando para o governo do Barack Obama. Acho que a gente até chegou a falar disso da última vez. E tentei trocar ideia com o pessoal e vi vários estudos que falavam disso de uma forma muito bacana. Então, começou como alguma coisinha que explodiu no marketing, mas ao mesmo tempo já tinha uma linha acadêmica muito grande tentando estudar isso. Então, basicamente, foi um estudo que foi começado ali por conta, igual você falou, da questão do marketing ali, que entrou também na economia, e era mais voltado para um estudo específico que começou a se fazer a catalogação desses vieses, assim, então. Uhum. Imagina que vários estudos desses começaram em momentos diferentes e cada um estava estudando uma instância, uma coisa específica. Por exemplo, olha, você já percebeu que as pessoas respondem melhor pessoas de uniforme? Isso, sei lá, em 80. E 10 anos antes, você já percebeu que quando você pergunta para as pessoas se você quer tanto de dinheiro agora versus tanto de dinheiro depois, ela aceita assim? Então, vários estudos isolados foram feitos com temas que pareciam que não eram interligados, e depois se percebeu que esses erros sistemáticos compunham algo maior. E é isso que o Daniel Kahneman falava, do Rápido e Devagar. Ele falava, olha, quando você está realmente sendo racional, o pensamento devagar, você cai menos nisso. Mas quando o tema é muito familiar e você está cansado, você não está pensando muito naquilo, você acaba usando esses vieses. E aí tem 4 grandes pilares desses vieses, que é quando a gente tem muita informação, ou quando falta tempo para responder alguma coisa, falta significado ou falta memória, é que o cérebro principalmente joga esses conjuntos de regras para automatizar o nosso processo decisório. Porque a coisa mais importante de entender é o seguinte, quando a gente fala de processo cognitivo, a gente imagina que o cérebro é um computador, e que ele só processa coisas. E não funciona exatamente assim. O processo de saber, relembrar, entender, comunicar e aprender são processos cognitivos. E toda essa percepção de mundo desses processos que eu falei é a nossa cognição. E imagina que a nossa cognição ela está sujeita a esse conjunto enorme de regras que funcionam nesses 4 pilares que eu falei e que podem induzir a gente ao erro.
Ao erro aprendendo, ao erro lembrando, ao erro comunicando, ou erro reconhecendo ou conhecendo alguma coisa. Então, nossa percepção inteira de mundo pode ser e é enviesada em alguns pontos. Cara, não tem como fugir, então. Tipo, tudo que a gente tudo que a gente faz, a gente toma a decisão sempre baseado em alguma coisa que tá enviesado já e acabou. E é isso, não tem o que fazer. Tipo, a gente só pode estudar e aprender como isso funciona porque a gente consegue dar gatilhos nas pessoas com relação a isso. E aí, puxando o gancho sobre essa parada, né? Como você falou, a questão do marketing. No marketing, principalmente na questão do digital, falando até, por exemplo, da fórmula de lançamento, o pessoal comenta muito sobre essa questão de gatilho, né? Tipo, você vê algo, te dá um gatilho e você quer fazer tal ação. Isso tem relação, com o viés cognitivo? Ou é o próprio viés cognitivo isso? Ou são duas coisas separadas que são semelhantes? Como qual que é essa relação dessa questão do gatilho mental com o viés? O nome viés cognitivo, ele é um nome técnico. Existem vários outros nomes que são usados para descrever essa mesma coisa. Então, tem um nome que é chamado de nudging, que é quando você dá um empurrãozinho. Tem nome de a ciência do engano, que é o nome que é dado em espanhol, e eu acho isso muito legal de pensar. E também tem essa coisa de gatilho mental. Só que o gatilho mental é muito usado principalmente por esse pessoal que é mais infoprodutor. Então, o que eu percebo é que, às vezes, eles mudam nomes de vieses que são conhecidos para outros nomes, tipo, nada a ver. E, às vezes, eles falam de efeitos que não parecem exatamente vieses. Então, é difícil de ter credibilidade sempre sobre isso. Eu prefiro usar os nomes, tipo, de científicos, assim, por mais que sejam menos acessíveis para todo mundo, mas porque, primeiro, que isso me ajuda a lembrar de tudo que eu estou falando, e porque qualquer pessoa pode pegar, entrar no Google e pesquisar o que eu falei e vai ver um estudo relacionado a isso. Já se você usar um nome meio que inventado ou adaptado demais, é complicado. Então, em outras palavras, o pessoal de infoproduto às vezes inventam alguns nomes, mas sim, eles se baseiam muito em vieses que existem. Eles batem muito nos mesmos sempre, mas eles usam bastante isso também. Então, o que você tá me falando que é a mesma coisa. Tipo, esses gatilhos que eles falam assim, o gatilho, por exemplo, da escassez é um viés da escassez. É um viés cognitivo, é um viés cognitivo. Reciprocidade também é um viés cognitivo. Eu não sei dizer se tudo que eles falam são, com certeza diria que não, mas a maioria do que eles falam são sim vieses. E esse da escassez é uma parada que é usado há muito tempo, né? Até se a gente pegar, por exemplo, antes de eu conhecer esse termo viés cognitivo e tudo mais, a gente sempre via o pessoal fazendo propaganda de TV, aqueles comercial antigo, né? Do pessoal como que fala daquela câmera antiga da TechPix? Uhum. Tipo, que falava, não, são poucas unidades para você comprar com esse desconto e tal, e só que você nunca via ninguém com uma TechPix, né? É maluco, porque se a gente parar para pensar, várias coisas antigas já usavam vieses de uma forma muito inteligente. Então, não tem muito tempo eu fiz um post sobre a pessoa que inventou os carrinhos de supermercado, que é o Sylvan Goldman. E ele fez lá o invento dele, que basicamente usava uma estrutura de cadeira dobrável com duas cestinhas, uma em cima e uma embaixo, para montar o primeiro protótipo de carrinho. E aí, quando ele colocou o carrinho de supermercado nos supermercados, as pessoas não queriam usar. Os homens falavam, você acha que eu não sou forte o suficiente? Lógico que eu sou forte o suficiente. Eu não preciso desse carrinho aí. E, por sinal, as mulheres falavam, não, isso aí não é forte, não vai segurar as compras e tal. E o resumo da ópera, ninguém queria usar aquele negócio. Aí o que ele fez? Ele contratou atores que ficavam andando para lá e para cá nos supermercados até as pessoas copiarem esse comportamento. Em outras palavras, ele fez validação social e as pessoas, ao verem aquele comportamento sendo feito ali no supermercado, tendiam a replicar a mesma coisa. Então, eu estou falando que alguém, há muito tempo atrás, na década de 70, estava fazendo validação social de produto. Isso é maluco de pensar.
Com certeza. Tem um viés que eu não sei o nome, eu acredito que você vai saber, né? Que é aquele que... Eu acho que foi até que você comentou ou num post ou comentou comigo, que é a questão do prato, né? Tipo, tem lugares que o prato, ele é menorzinho, né? Que aí, tipo, você põe pouca comida, já dá a sensação que tá grande. E naqueles lugares que a galera quer que você põe bastante pra pesar mais que a comida é por quilo, você vê eles mandam um prato gigante, que aí você põe só um pouquinho, parece que não tem nada de comida. E aí todas as vezes, cara, todas as vezes que eu vou em restaurante que tem essa parada aí dos pratos, eu falo pra minha esposa, esse prato é grande, hein? Cuidado aí, porque você pode ficar enviesado e querer colocar muita comida e depois talvez nem vai comer, né? Nem só pela questão do preço de você pagar a mais, mas pela questão de vai pôr muita comida e não vai comer, vai jogar fora e vai pagar por uma comida que não comeu. E eu sempre lembro disso, cara, todas as vezes. E não só do prato, como das coisas mesmo, né? Às vezes eu vou esquentar comida aqui na panela em casa e aí eu pego uma panela pequena e eu peso a comida, porque eu faço academia, então eu sigo a dieta certinho, peso ela e tal. E se eu ponho numa panela menorzinha, por exemplo, o frango que eu coloco, parece que tem bastante. Se eu ponho na panela grande, dá a sensação que tá pouco frango. Mas é a mesma quantidade porque ela está pesada. Aquele frango, tipo, desfiado e tudo mais, que é igual. Só que dá a sensação que tem menos frango na panela maior, cara. Isso que você falou é um dos princípios fundamentais de teoria comportamental. O meio influencia diretamente o comportamento. Não esquece nunca disso. O meio influencia o comportamento. Eu acho que esse é o motivo principal de por que todo designer tem que estudar isso. A gente desenha o meio, a gente desenha interfaces, a gente desenha produtos. E quando você escolhe deliberadamente a panela menor, você está desenhando o seu meio. E você sabe que aquela panela está mais preenchida, ela parece visualmente mais preenchida, então você fica satisfeito. Se você desenhou uma panela maior, escolheu a maior ali naquele momento, você talvez encha aquela panela e não se sinta satisfeito ali naquele momento e vai colocar muito mais comida. Então, a gente está todo momento desenhando o meio que várias outras pessoas vão estar navegando e vão tomar decisões. As decisões são sempre baseadas no meio, influenciadas pelo meio. E já que a gente desenha um meio, a gente tem que estar muito ciente disso, porque quer queira, quer não, a gente vai enviesar. A pergunta é, você vai enviesar porque você sabe o que você está fazendo ou você vai enviesar porque você nem sabe o que está fazendo? É melhor saber o que está fazendo, eu acho que é mais garantido, né? É por isso que é importante estudar. E falando sobre essa questão dos produtos digitais, quais que são hoje os vieses mais comuns que a gente pode encontrar em produtos digitais e que seria até importante quem não sabe estudar sobre eles, porque às vezes, como você falou, a gente coloca sem saber. E para produto físico também, para a gente fazer uma comparação, assim, se em produto físico acaba colocando vieses cognitivos. E falando de produto físico, assim, de, sei lá, uma xícara de café mesmo, ou no próprio aparelho celular, no microfone que eu tô gravando aqui, e não assim no comportamento igual você falou do carrinho de supermercado, tal, que trouxe um exemplo, mas foi um comportamento em si. Eu gostaria se existe mesmo no próprio produto em si ali, sabe? Sim, eu acho que os mais comuns são validação social, enquadramento, diria que também ancoragem, mas vamos, em vez de ficar salpicando vários, vamos dizer um por um o que acontece. Ancoragem acontece muito porque a nossa primeira percepção de preço de algo influencia a nossa percepção da segunda coisa que a gente viu. Em outras palavras, se eu te mostro o preço de algo no Airbnb, que falo que custa $1.000 e que está em 50% off por $500, você acha que você tem uma super promoção ali na boa. E provavelmente essa ancoragem é o que é o mais usado pelo varejo e pelo online hoje. Você vai entrar no Booking, você vai entrar no Airbnb, você vai entrar onde for, vai ter um preço riscado muito maior do que o outro preço para você ter uma percepção que você está fazendo um melhor negócio. E a gente sabe muito bem que, na maioria dos casos, já foi calculado o lucro baseado no preço verdadeiro, o preço que foi mostrado para você, e não no preço cheio, por assim dizer. Então, eu acho que ancoragem é de longe um que acontece muito. Depois da ancoragem, enquadramento acontece muito no meio físico. Então, você vai pegar um presunto, ele não vai falar que tem 10% de gordura, ele vai falar que é 90% livre de gordura, 95% livre de gordura, 80% livre de gordura e nunca 20% de gordura. Porque quando eu falo para você que tem 20% de gordura em algo, você imagina um copo
com 20%, 2 dedinhos de gordura, e aquilo parece horrível. Agora, se você fala 80% livre de gordura, você, nossa, tá 80% livre. E é engraçado, porque é a forma que o nosso cérebro aprende e absorve isso. Então, esses são os mais na cara, assim, acontece muito. No digital, validação social é para tudo, assim. Número de pessoas que curtiu algo, e a gente modela nosso comportamento pelo Instagram, número de pessoas que compartilhou, que viu, nossa, muita coisa. E não só os vieses em si, quando a gente fala de rede social e de produtos digitais, mas a psicologia por trás de receber um like, de receber um barulhinho, de ver que você está recebendo um monte de engajamento daquela coisa. Então, você entra ali num processo de fazer e ter uma recompensa muito rápida e que faz com que a gente esteja sempre consumindo conteúdo. De forma geral, eu acho que de produto físico e produto digital, esses são os mais usados, assim, a ponto de ser muito óbvio, de ser muito bobo quando você olha isso aí de pertinho. Isso aí que você falou, a questão de ser muito óbvio pela galera usar demais. Você acha que esse viés começa a perder o sentido? E até mesmo pode deixar um dia de um viés deixar de ser viés? Falando igual a gente tá comentando aqui, isso aí que você falou, me deu esse estralo, assim, porque aí a galera começa, na Black Friday é tudo pela metade do dobro do preço. A galera já tem até essa zoeira já, porque já entendeu a pegada que a galera usa, o efeito desse viés deixa de acontecer, portanto, ficar repetindo a mesma coisa. E como você falou, ser óbvio, que já não funciona mais. Será que um viés vai deixar um dia de ser um viés, cara? Eu acho que sim. Tem um viés, inclusive, para isso, que chama efeito reatância. Caramba, tem um viés que fala que vai deixar de existir um viés. Tem. Que louco, cara. Maluco demais. Praticamente. Porque o efeito reatância é exatamente quando você percebe que está sendo muito empurrado a fazer alguma coisa e aquilo te dá aversão. Então, eu tenho certeza que quem está escutando aí já escutou o caso de alguém ou essa própria pessoa que entrou no Booking e viu aquele tanto de coisa te pressionando de esse é o último quarto, acaba em 10 minutos, preenche o formulário em tanto, senão vai acabar. E que essa pressão toda te deu uma aversão ao site que dá vontade de fechar em vez de terminar ali a navegação e ir para outro lugar que é mais tranquilo. E essa sensação de estar sendo pressionado demais é o efeito reatância. Então, em outras palavras, sim, eu acho que do mesmo jeito que hoje eu já não aguento mais olhar o Booking e eu olho e fico... passou do limite. Eu acredito que as pessoas, naturalmente, de tanto serem expostas a isso, vão desenvolver um pouco mais de consciência. E, inclusive, falando especificamente disso, o Elon Musk, não tem muito tempo, postou no Twitter dele 50 vieses cognitivos que todas as pessoas deveriam estudar para não serem enganadas. Tipo, foi uma thread enorme, assim, ele colocou um infográfico com 50 vieses, eu achei animal, tá ligado? Que foi muito nesse sentido. Pô, que da hora, eu não cheguei a ver isso daí não, cara. Eu acho o Elon Musk foda, assim, por mais que tenha umas paradas que a galera não gosta, eu acho da hora, assim, olhar pra ele como uma pessoa que faz umas paradas muito loucas, assim. Por mais que pessoas podem não gostar, ele mudou muita coisa hoje como o mundo vê as paradas, entendeu? O lance de ele mandar um foguete e voltar, cara, tipo, que fez baratear um monte de coisa. Cara, isso aí pode você não gostar, mas o que ele fez mudou o mundo pra todo mundo, sabe, assim. E isso é um viés. Isso é um dos vieses que, na minha opinião, é o mais poderoso de todos, hoje. Eu sempre fico pensando, qual que é o mais poderoso? Qual que é o mais poderoso? De vez em quando eu vou mudando isso na minha cabeça. E hoje eu acho que o storytelling é o viés mais poderoso de todos. E o Elon Musk nem fundou a Tesla. Quem fundou a Tesla foi outros 2 engenheiros e ele chegou depois. E isso é muito bacana. Mas a gente comprou a história desse super empreendedor, meio Tony Stark, que faz isso e aquilo e tudo ao mesmo tempo. E essa história acaba virando a jornada do herói. E essa jornada do herói é enriquecida a cada tweet que ele dá, a cada coisa que acontece. E isso faz com que ele venda uma tequila que é vendida em minutos no site de vender carro e que ele consiga fazer um lança-chamas e a galera fica ensandecida para comprar aquele lança-chamas que nunca vai ser usado. Então, o storytelling, a história, a criação do mito, que é um viés de contar uma história e tudo mais, é provavelmente um dos vieses mais poderosos que a gente tem. E ele se tornou um mito, ele se tornou o novo Steve Jobs da nossa era, nesse sentido. Cara, eu acho isso da hora. Tipo, a pessoa que consegue
fazer isso, eu acho isso muito, muito legal. E até sobre o que você falou, né? Porque aí também tem o lado que pode ser perigoso. A gente ficar falando sobre essas questões de vieses, a galera começar a estudar mais sobre isso, por ter pessoas más intencionadas que podem pegar esses vieses e usar para algo negativo e prejudicar pessoas, né? O que você acha a respeito disso? Você acha tipo, então a gente tá falando muito, talvez tem que falar menos ou não, ou tipo, eu sou a favor, na minha opinião, de quanto mais conhecimento, melhor. Porque o mal que tem na pessoa, ela vai fazer independente de qualquer coisa, né? Tipo, eu posso pegar uma faca e cortar um alimento, ou eu posso pegar a faca e matar alguém. Vai da minha pessoa. E a faca existe e tá aí, entendeu? Essa é a minha visão. É claro que tem a questão da socialização, da cultura, que a gente já entendeu que a faca é própria para cortar alimento. Diferente, às vezes, de você sair distribuindo arma para todo mundo aí. Tem gente que não tem psicológico, vai sair dando tiro. Então tem a questão da cultura também que envolve, que é a questão do ambiente. Eu acredito que deve ter vieses para isso que eu tô comentando aqui também, provavelmente, né? Vários. É que eu não quero entrar muito fundo em alguns. Mas, de forma geral, antigamente eu tinha medo de eu colocava uma caveirinha dizendo, isso aqui é perigoso, etc e tal. E hoje eu percebi o contrário. Quanto mais eu falo, mais as pessoas se interessam, mais desmistifica e mais também, mesmo quem não é designer, entende que aquilo existe e acaba se livrando um pouco disso, acaba tendo consciência disso aí. Então, hoje eu não tenho mais medo das pessoas que, tipo, estão mal intencionadas usarem isso, porque elas vão de qualquer maneira, não é porque eu postei ou que eu deixei de postar, ou porque eu fiz um curso ou qualquer coisa do gênero, elas vão, ponto. Então, quanto mais se falar sobre isso, mais também boas pessoas vão ter consciência e vão cair menos nisso de forma ruim, porque, cara, são aqueles padrões ruins de navegação. Isso sempre aconteceu. Eu já vi site que, por exemplo, antes eu colecionava isso, hoje eu parei um pouco. Mas você comprava um aparelho de música, tipo um MP3 da vida, olha eu denunciando a idade. E aí ele dava para você o fone de ouvido usando efeito padrão. Compre esse também. Então você quase que era obrigado a comprar um produto, porque o ticket já estava feito ali, para comprar um segundo produto que casava com aquele. E hoje isso ainda acontece em alguns lugares. Acho que o que você falou do Black Friday é muito isso. A metade do dobro que a gente brinca, né? É uma grande ancoragem. É uma ancoragem em tudo, generalizada. Então tem o viés cognitivo da data especial, né? Que isso acontece pelo lance de ser um momento que a gente espera que as coisas estejam mais baratas, mas, acima de tudo, uma ancoragem generalizada, de tipo, custa 1.000, agora tá 500, custa 2.000, tá 1.000, e esse tipo de coisa. E quando a gente sabe que não é assim, a gente está sendo racional, de verdade, a gente está olhando o preço, a gente está usando ferramentas que ajudam a saber que aquilo aumentou nas últimas semanas e depois só para diminuir. Então, falar sobre isso é bom. Hoje, quando você vai comprar algum produto, alguma roupinha para sua filha, você fica observando todos os vieses para quem é pai que são colocados assim nos lugares? Eu não paro de fazer isso um minuto, Luan. Eu faço isso no supermercado, eu faço isso no shopping, eu faço isso porque virou uma brincadeira para mim, no sentido de estar aprendendo mais e perceber esses truques. E às vezes eu mentalmente bato palmas, porque eu achei, nossa, mandou muito bem aqui, né? Criando percepções de valor que são grandes. Porque eu acho que dá para usar tudo isso de forma positiva. Mas tem hora que você olha e você fala, você está tentando vender isso aqui dessa forma e parece que é um produto mó caro. Então a melhor forma de ter uma listinha de compra, ter uma noção de quanto custa cada coisinha, porque quando você sabe quanto custa cada coisinha, é mais difícil te enganar. E qual viés que você considera assim que é o mais perigoso e que você já viu alguém aplicando, ou em algum produto mesmo, ou em produto digital que você fala, não, esse aqui não, cara, por que fizeram isso, sabe? Tipo... Eu acho que da história, do storytelling, hoje eu considero o storytelling de longe o mais perigoso. E teve um caso de um sorvete brasileiro, não sei se era Dialeto, alguma coisa assim, não lembro mais o nome. Quem está escutando aí provavelmente deve lembrar que o criador, ele inventou várias coisas, de tipo, meu avô era italiano, fazia essa receita desse sorvete, e que era receita de família, só com coisas de qualidade, e aí não tinha avô nenhum, não tinha receita de família, não tinha nada. Alguma coisa muito parecida aconteceu com a do Bem, que tinha uma fazenda, não sei o quê, que no fundo a fazenda não supria nem 10% da produção deles. Então eu acho que essas histórias são o mais perigoso de tudo, porque primeiro que a gente acredita nessas histórias e depois que a gente completa o resto da história na nossa cabeça. Então se alguém conta que, sei lá,
o filho do Steve Jobs voltou e vai ser CEO da Apple, você automaticamente vai acreditar nessa história e vai transferir para ele, e isso chama efeito halo, toda a carga da genialidade que o Jobs tinha, pelo menos até que você veja um produto ruim, mas olha como que a história é perigosa, como que ela passa para frente. Então, de longe, hoje eu acho esse o efeito mais cabuloso. E tá cheio de histórias mentirosas por aí, só para vender. Cara, que doideira. E esse lance de atribuir tanto de filho para pai ou de pai para filho, o nosso cérebro faz isso, porque eu tinha um amigo, e assim, ele era muito meu amigo e infelizmente ele faleceu. E aí o pai dele, né, é pedreiro. E aí eu falei, poxa, o meu amigo lá, né, tipo, super gente boa, assim, um cara mó da hora. Vou contratar ele pra fazer um trampo em casa, assim, né. E eu imaginei que o pai dele seria da hora igual é o filho. Assim, o jeito, sabe, tipo, a questão da humildade e tudo mais. Só que eu me enganei. Tipo, eu não sei se poderia ser talvez um momento da fase da vida do pai dele que estava passando, mas eu não tive uma boa experiência de relacionamento com o pai dele, sabe? E eu tive uma boa experiência com o filho, né? E eu pensei, poxa, o cara era meu melhor amigo, mano. Eu sabia que não ia ser igual, mas eu esperava mais, né? Eu coloquei essa, como se diz, acreditei nisso, sabe? O meu cérebro criou isso. E eu não tô falando isso pra julgar ele de maneira alguma, é apenas pra trazer como um exemplo como que o nosso cérebro se comporta, sabe? Ó, tem várias coisas misturadas aí, vamos quebrar um pouquinho. Primeiro, tem um lance que chama... tem o storytelling do pai dele, que se criou na sua cabeça conforme o tempo. Tem o efeito halo, ou efeito diabólico, que basicamente são a mesma coisa, meio que pro bem e pro mal, com algumas diferenças, que você passou pro filho dele. Então, se o pai dele é bom, ele deve ser bom. E tem outra coisa que é interessante de pensar aí, que é o efeito de mera exposição. Ele passou bastante tempo do seu lado, e pelo fato de ele passar bastante tempo do seu lado, você atribuiu que ele era uma pessoa boa e competente. Então, ó, olha como a história casa. O pai dele é bom, o pai dele fazia aquilo há muito tempo, você conhece ele há muito tempo, a mera exposição, e então o pai dele naturalmente passou aquilo para ele, que é o efeito halo. Meu, o pacotinho da alegria tá feito aí. É lógico que você vai ter essa percepção. Sua cabeça foi enviesada de várias formas diferentes para te levar a acreditar que ele teria o mesmo talento, paixão, qualidade que o pai dele. É muito maluco isso. Cara, que louco. O nosso cérebro é muito da hora de estudar. Eu acho legal pra caramba. E Richard, teve algum projeto, trabalho que você fez e aí você aplicou vieses que você estudou e aí você conseguiu ver um resultado e medir esse resultado e falar, poxa, ou alterou, né, sei lá, algum produto digital ou produto físico mesmo que antes não tinha os vieses, você teve, tipo, pô, a gente precisa melhorar isso aqui, vender mais, ou... Porque geralmente a maioria dos OKRs das empresas é sempre focado em ter mais grana. Por mais que a gente quer melhorar a experiência, no final, galera, as empresas querem faturar mais. Ponto. Tirando, às vezes, a ONG, mas o resto quer faturar mais. Então, no final de tudo, as empresas querem mais lucro. E beleza. Desde que não prejudique as pessoas, eu considero algo justo de ser feito. E aí você aplicou esses vieses e comparou, poxa, aplicando esses vieses realmente trouxe mais resultados aqui, a gente teve um sucesso aplicando os vieses, ou se teve um fracasso também, explicar o motivo do fracasso, enfim, eu acho que independente do sucesso ou fracasso ali, eu acho que é bacana trazer como exemplo, se você teve algum. Não, fracasso teve vários, sempre tem. Às vezes a gente testa e dá ruim. Mas eu acho que assim, o que mais deu boa foi um cliente lá de Curitiba, não vou falar o nome aqui para fazer jabá, mas o faturamento era próximo de R$100 mil por mês, e quando a gente deixou de trabalhar junto, porque eu estava entrando em outros projetos, eu parei um pouco ali, já estava batendo mais de R$500 mil por mês. Então foram 5 vezes de faturamento. E assim, melhorou a conversão, melhorou o ticket médio, melhorou o LTV, melhorou, tipo, todas as métricas desse e-commerce em específico, melhorou. Mas isso aconteceu porque ele é muito gente boa, ele é muito, o dono, ele é muito pra frente, e eu falava, putz, posso testar isso, posso testar aquilo? Ele falava, manda bala, manda bala, manda bala. E óbvio, alguns dão ruim, alguns que a gente testa não dá exatamente igual, mas outros que eu mesmo não tinha certeza na prática, por exemplo, efeito redondo, que é basicamente colocar todos os produtos com final 0 ou final 5, não é alguma coisa que as pessoas estão muito aptas a testar. Ele testou, deu muito bom, aumentou bastante o faturamento, ele falou, eu não tô acreditando, você tem carta verde para fazer o que você quiser, e a gente começou a fazer
vários experimentos interessantes, assim, com o produto, com caixa, com isso, com aquilo, e, enfim, deu muitos resultados legais. E foi exatamente antes um pouquinho de entrar na Volkswagen, que isso rolou, e depois eu usei um monte na VW, assim, não posso ficar falando lá todos, porque não mediu tanto, mas são coisas que quando a gente vê a galera falando na mídia, olha, tem isso, tem aquilo, e você sabe como você fez para ter exatamente aquele efeito, você dá uma risadinha por dentro, assim. Cara, e esses vieses, assim, quando você, pra essa empresa que você falou que aplicou vários aí, essa questão do redondo e tal, era um produto digital, certo? Não, é um produto físico, é um e-commerce que vende um produto físico. Tá, então era o e-commerce, então você aplicou isso no e-commerce. De certa forma, esses vieses, eles estavam atrelados à questão do layout, porque, assim, por que eu tô fazendo essa pergunta? Às vezes, o pessoal pergunta assim, como fazer um layout bonito? Eu quero um layout agradável. Mas eu acredito que, às vezes, aplicar o layout, você pode aplicar o viés. E o layout pode estar feio, mas ele vai funcionar mesmo feio por causa do viés ou não? Tipo, tem que ter, tem que ser lindo e ter o viés. É claro que isso é um mundo que a gente quer, né? De ser lindo e ter o viés. Apesar de ser lindo ou não, também é subjetivo. Mas a galera sabe o que é bonito, né? E tudo mais, né? E essa pergunta é principalmente porque esses dias eu dei uma palestra para a Faculdade Federal de Santa Catarina. E aí eu troquei ideia lá com os alunos de design e eles perguntou, poxa, tem algum site de referência que tem uma boa UX pra gente meio que se inspirar e tal? Eu falei, olha, depende, porque às vezes aquela empresa focou em um objetivo específico. Talvez o seu cliente vai focar em outro objetivo diferente. Não tem como você analisar com base em outro cliente que nem às vezes é do mesmo ramo seu, entendeu? Então é muito relativo. Não dá para você pegar a experiência da Netflix e querer aplicar para todo mundo. Não vai funcionar. É diferente, é outro rolê, sabe? Então eu tô perguntando por conta disso, porque às vezes tem pessoas que atrelam muito a questão de ter uma boa usabilidade ou da galera gostar da experiência só pela beleza. Mas eu tô perguntando pra você se você aplicou os vieses sem ficar mudando muito o layout e ficar pensando assim, nossa, esse layout tá muito legal, tá? Coisa de pôr num quadro, sei lá. Antes de mais nada, estética é um viés. Então, a gente atribui que algo mais bonito funciona melhor. O que não é verdade, porque é um viés. Mas, sim, não é necessariamente ser esteticamente agradável para nós designers, e esse eu acho que é o ponto onde eu me questiono sempre, porque designer faz coisa para designer, muitas vezes. A gente fala que é o X, mas a gente constantemente está lá fazendo shot para colocar no Dribbble. E no meio dessas, a gente elege os nossos sites favoritos, que não necessariamente são os sites que mais convertem. A Amazon é uma máquina de usar tudo ao mesmo tempo. Então, várias vezes que eu estou olhando o site deles, eu vejo que eles usam de forma muito criativa várias coisas. E como a maioria dos designers, eu também acho esteticamente o trabalho deles questionável em algumas pontas, mas vendo o tanto que funciona e sabendo o tanto que eles são maníacos com dados, de testar milissegundo de carregamento de página para saber se converte mais ou menos, eu diria que eles estão provavelmente mais certos do que muita gente que está tentando focar na estética da coisa, ainda que eu saiba que a própria estética é um viés. Cara, muito legal você ter comentado sobre isso daí, né? Porque até a questão do site, tem a questão que a gente estava no grupo que a gente participa lá discutindo sobre esse lance da Amazon com relação ao Amazon Prime, né? Que o pessoal às vezes fala que não é tão legal, não tem uma navegação tão bacana, mas que o preço é tão barato, né? É tão pouco que o pessoal, nem cancela e continua usando, porque tem muitas outras coisas atribuídas no valor do serviço que é oferecido do que apenas ter uma interface bonita. Não quer dizer que a gente vai fazer qualquer porcaria aí, não é isso? Vocês que estão nos ouvindo, não vai sair fazendo qualquer layout aí querendo justificar que a Amazon funcione e tudo mais. Tem que ter uma balança, né? Por isso que também é importante entender sobre negócio e não ficar só no universo de falar que aquilo é bonito ou feio, ou funciona ou não funciona com relação só à estética. E como você falou, que a estética é um viés, mas é um viés, não é o todo, né? Sim, e é um viés que faz a gente imaginar que funciona melhor. Não necessariamente funciona melhor. E esse é a parte onde tem que ficar clara, porque a gente pode imaginar que um site muito bonito converte mais quando isso não é verdade. Eu já comprei produtos em mercado de comida, assim, eu acho que salgadinho ou bolacha, que tinha uma embalagem maravilhosa.
E pra mim o gosto era horrível depois que eu comprei. Mas eu comprei, o primeiro momento que me atraiu foi a embalagem. Tava uma embalagem bonita, às vezes aquela embalagem diferente da maioria que era na época, tipo fosca, um pretão fosco assim legal, com dourado, alguma parada assim, te chama a atenção porque já é diferente das outras. Aí você fala, nossa, que embalagem bonita, esse produto deve ser uma maravilha de gostoso. E você compra, você fala, meio meh. E aí você não compra mais. Mas a primeira vez você comprou porque você foi atraído por essa questão da estética, né? Me chamou a atenção e eu fui lá e comprei. Lua, um presidente nos Estados Unidos foi eleito por causa da estética dele. Então tem o caso de um presidente americano. Foi um dos primeiros debates presidenciais norte-americanos que aconteceu pela televisão. Então ainda tinha muita gente escutando do rádio. Era o JFK versus um outro presidente que era muito mais velho. E eu não lembro o nome do segundo agora, acabei de esquecer. Mas enfim, todo mundo que viu o programa de televisão deu nota para o JFK. Todo mundo que escutou o debate presidencial no rádio deu nota para o outro. Então, ficou muito claro que a beleza dele fez com que as pessoas votassem nele. E, no final, ele ganhou. E aí você para pensar, quer dizer que a gente votou no presidente mais bonito? Então, a gente pode votar no presidente mais bonito? Talvez a gente vote no layout mais bonito, porque mesmo sem saber se funciona, então, sim, a gente está envezado, a gente faz isso todo momento. A gente acha que o mais bonito funciona melhor. Cara, que loucura. Você falando assim, eu queria que as próximas eleições do Brasil que vão acontecer nesse ano de 2022 colocasse alguém bonitão assim, mas que soubesse alguma coisa pra fazer pra mudar esse país, viu? Eu vou falar pra você. Ai, meu Deus do céu, tá complicado, enfim. E aí, falando sobre essa questão do viés aí da estética, quantos vieses existem hoje, Richard? Você sabe, tipo, uma quantidade e o pessoal ainda continua estudando pra catalogar mais? Porque, assim como a gente comentou, pode ser que alguns vieses deixam de ser vieses por conta dessa questão da obviedade das pessoas entenderem como eles funcionam e tudo mais? É difícil de saber, Luan. Eu tenho um documento que até tem na Wikipedia, chama Cognitive Bias Codex, e lá tem 240. Tem um outro documento que eu peguei que tinha, acho que 180, e eu percebi que não tinha. E eu, sozinho, juntando os dois ali, vendo que cada um tinha, eu cheguei no número de 270. Mas, no meio desses 270, existem efeitos que são muito parecidos, mas que são suportados por estudos diferentes. Então, tem um negócio que chama viés da fala fácil e tem um outro que chama viés da fluência de fala. Eles são muito próximos um do outro. Só que cada um estudou de uma forma diferente. Um mostrou que quando a gente usa palavras mais simples, as pessoas confiam mais na gente, em vez de ficar usando jargão. E o outro basicamente provou que quando tem alguma pessoa que tem uma fluência verbal de falar algo, ela se torna mais credível. Para pensar que é quase que a mesma coisa. Se eu usar um monte de jargão técnico para uma pessoa que não conhece, não vai parecer super fluente verbalmente, porque a pessoa vai travar a cada palavra nova e vai ficar pensando, nossa, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquele outro? Então, são efeitos muito próximos, mas que foram provados por estudos diferentes. Em outras palavras, tem muito efeito que tem meio que uma sobreposição um do outro, mas com certeza também tem muito efeito que já foi provado, mas só não foi catalogado. Então, por isso eu acho que o número é muito maior do que eu imagino. Então, se alguém falasse que existem 1000, eu não ia me espantar, ainda que eu não chegue no número 400, por exemplo. Entendi. E desses 270, você tem decorado quantos aí na tua cabeça, cara? Nossa, imagina, não tenho decorado quase nada. E eu acho que a graça nem é em decorar, Lua. Eu acho que, óbvio, alguns que você vai usar e entender a história, olha lá o viés do storytelling. Quando você entende a história, fica muito mais fácil de decorar. Por exemplo, eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando hoje vão lembrar da história do carrinho de supermercado e de como foi usado a validação social para um produto, mesmo que bom, ser usado pelas pessoas. Mas quando você só fala o viés e joga para o ar, você acaba não decorando. Eu devo saber, sei lá, uns 50 talvez de cabeça, nunca parei para pensar. Mas o mais importante é saber que existem 4 pilares que são afetados por vieses.
Isso é o mais importante de tudo. Ou seja, em situações que existem muita informação, em situações que falta significado para o usuário, em situações que falta tempo para o usuário, e em situações que falta memória para o usuário, é que provavelmente essa pessoa vai estar mais enviesada. Se você se deparar em qualquer um desses 4 cenários ao desenhar um produto, ao desenhar uma jornada, saiba que é exatamente aí que você pode usar isso, não para enganar o usuário, mas para tornar a experiência melhor. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, dentro do quadrante de muita informação, um dos vieses é o efeito contraste. Imagina que eu tenho lá, sei lá, 5 produtos disponíveis. Eu posso desenhar o do meio muito maior. Eu posso dar uma cor maior para ele. Eu posso usar uma proporção áurea e desenhar o primeiro grandão e o resto vai diminuindo o tamanho para eu dar contraste para um em específico. E aí eu acabei de usar um viés cognitivo para destacar um produto bom. E nessas eu tornei a experiência melhor, porque a pessoa precisou fazer menos esforço cognitivo para escolher aquilo que foi colocado para ela. E você pode fazer isso para colocar o produto mais popular. Você pode pegar o produto que já é o mais popular e dar mais atenção para ele. Então, sim, é possível usar isso para melhorar a experiência. Que bacana, cara. Bem legal esse exemplo que você deu aí, da questão do contraste, né? Que a gente sempre usa desenhando os layouts e às vezes nem percebe o motivo de estar fazendo aquilo relacionado à questão do viés, né? E para quem quer estudar mais sobre isso, Richard, qual que é o melhor caminho que a pessoa pode seguir? Você falou que de 2 documentos ali, que pegou um que tinha 170, outro 240 mais ou menos, aí juntou, dá 200 e pouquinho aí que você comentou. Esses documentos é o melhor caminho para a pessoa estudar? Tem curso disso hoje em dia? Como que essa pessoa faz para estar estudando sobre isso e até mesmo para poder aplicar, né, nos layouts aí, ou até mesmo aplicar no universo fora do digital? Porque eu gosto sempre de falar pro pessoal, galera, UX não é só produto digital, tem muita coisa legal aí que dá para aplicar, como você mesmo trabalhou lá na Volks, tem, tipo, várias empresas aí que tem serviços que a gente pode estar oferecendo o nosso trampo como designer e melhorar a experiência das pessoas que estão contratando aí. Tem muita empresa, tem muita oportunidade aí, muita coisa para a galera ir lá e fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, eu gosto sempre de reforçar sobre isso para o pessoal não ficar preso a essa questão do digital, porque tem muitas pessoas que começam a vir para esse universo de UX agora e elas estão muito enviesadas acreditando que é só digital, sabe? Que UX é produto digital, UX é fazer site, UX é criar aplicativo. Não, é mais que isso, tem muito mais coisas além dessa questão do digital. Lógico, hoje o pessoal tem mais oportunidade em trabalhar com digital porque é o que está acontecendo hoje, mas não tem só isso. Luan, em 2020 eu acho que eu gastei, sem brincadeira, uns 30 mil reais em cursos fora do país sobre o tema. Então, o primeiro tinha sido 3 mil libras, e aí depois eu fiz um de 2 mil dólares, eu fiz um outro de 500, eu fiz uma cacetada de curso, porque eu não tinha achado nenhum que passava tudo que eu precisava, tudo que eu queria, ou de uma forma. E ainda não achei, tá? Não acho que é o único curso que vai dar todo o conhecimento. Tem alguns bons livros por onde começar. Foi inclusive por isso que eu comecei a fazer o negócio dos cards. Eu comecei a fazer isso para eu estudar. Detalhe, o fato dos cards usados como ferramenta de repetição é um viés que ajuda, inclusive, numa técnica de aprendizado, chama técnica de espaçamento. E eu comecei a usar isso para mim, de tentar decorar. Eu queria muito decorar todos, queria muito mesmo. E eu comecei a usar esses cardzinhos para tentar decorar. E foi inclusive por isso que eu comecei a fazer um projeto de criar cards com uma cara nacional, explicar isso de uma forma simples, fazer umas ilustrações super bacana, que quem começou fazendo as ilustrações, inclusive, foi o Matt lá da Thunder Rockets. E eu acho que o caminho é um pouco esse. O caminho é primeiro tentar ler sobre esses efeitos de uma maneira mais simples e depois tentar buscar histórias deles que resumam os estudos de uma maneira bacana, que é um pouco do que eu estou fazendo hoje, e aplicar muito. Então, você não vai conseguir saber tudo sem aplicar. Acho que esse é o caminho. Em matéria de livro, tem o livro do Rápido e Devagar, do Kahneman, que eu acho que é um livro ótimo, mas
de tanto me encher um saco, no bom sentido, é provável que ainda esse ano eu lance algum curso relacionado a como colocar isso dentro do design. Então, a gente tem trabalhado arduamente, já desenhamos os cards devem sair esse ano, aqui ainda, e junto com isso eu fiz mais de 100 wireframes, dando explicações práticas de como que usar isso dentro do design, meio que tornando muito simples, assim, de como aplicar. Caramba, mais de 100. E aí, como é que faz para adquirir esses cards aí quando sair? Como é que vai funcionar? E esses wireframes, tipo, quem comprar vai ter os wireframes? É assim que vai funcionar? Como é que é? Fiquei curioso agora. Basicamente assim. Seguinte, eu vou aplicar um viés aqui e vou provar para todo mundo como funciona na prática. Hoje, a nossa forma de dividir vai ser, tem um pacote menor, onde as pessoas vão comprar só os cards físicos e vão levar também uns stickers que a gente usa dentro da minha empresa para marcar layout, mostrando para o cliente, inclusive, que usou, porque isso agrega bastante valor. E aí tem um pacote intermediário que tem os wireframes e depois um final que tem o curso. As 20 primeiras pessoas, 20 primeiras, não mais que isso, a 21ª não vai rolar, que escutar esse podcast nosso e for no meu Instagram, @RichardRX, e inventa uma palavra-chave, Luan, que ninguém mais saiba. Uma palavra-chave que ninguém saiba é Papo Viés. Papo Viés. Demorou. Então, só 20 pessoas eu vou fazer 50% de desconto. Em cima do valor que nem divulguei ainda. 50% de desconto. Compromisso meu com você. As 20 primeiras. Estou provando que não precisa desenhar porque não tem site, não tem outra jornada. Chegar no meu Instagram e falar assim, ó, ouvi você com o Luan, papo de viés. Se não falar papo de viés, não leva e já era. Só 20. Olha só, legal, cara. Pô, Richard, muito obrigado mais uma vez aí pelo papo e quero deixar agora o espaço novamente aí para você divulgar não só aí o Instagram que você já divulgou, mas LinkedIn ou endereço do site, se você já tiver aí dos cards para passar para o pessoal acessar lá e conhecer. Cara, o espaço é seu aí para divulgação, fica à vontade. Valeu. Hoje, eu ainda não vou divulgar o site, vai ser engraçado. Todo mundo está chamando de baralho de vieses, mas como tem uma hashtag em cima do B, parece outra coisa. E aí todo mundo libera logo esse baralho aí. Eu recebi mais de 200 mensagens, porque o Leandro falou sobre isso no curso dele, e a galera vem, tipo, meus posts antigos nos novos, e aí, Richard, libera esse baralho aí, só que a hashtag, e aí parece que é muito besteira. Sim. Mas enfim, procurem por esse nome já, porque vai rolar e é muito próximo disso. Pô, legal, cara. E que bacana, né, você fazer isso daí. Vai ter digital também, assim, por exemplo, eu quero comprar o físico e ter o digital pra eu, sei lá, jogar lá no Miro e fazer algumas dinâmicas. Eu acho que isso aí, cara, vai ser muito da hora pra estudar de uma forma mais divertida, né? A hora que eu perguntei pra você a respeito se você já tinha decorado, quantos vieses você já tinha decorado, eu fiquei pensando num reality show não reality show, mas aqueles programas de pergunta ou resposta, sabe? Quem sabe, aí tipo assim, você lê o nome do viés, vamos ver se a pessoa sabe responder. Dá pra fazer um jogo, cara. Você lê só o que acontece com o viés e a pessoa fala o nome do viés. Sacou? Tipo uma paradinha assim. Dá pra fazer um jogo, cara. Fica muito louco. Eu uso os cards exatamente desse jeito. Eu desenhei os cards porque eu queria decorar tudo. Então eu colocava eles de costa, lia o nome e aí tinha que falar o que acontecia. Ou falava o que acontecia e lia o nome. Então, eu fiquei fazendo isso por algum tempo, que é uma técnica de aprendizado. E aí, depois que eu cansei, eu falei, não quero decorar todos. Mas eu decorei vários, assim, nessa brincadeira. E é bom para ter repertório, assim, no meio de uma conversa, no meio de um projeto, ajuda muito. Só que, assim, quando você pega e coloca os cards na mesa e começa a fazer uma sessão de brainstorming com outros designers, com quem está trabalhando no produto, é muito mais fácil do que tentar decorar tudo. Então, hoje eu não tenho mais decorar, não. Eu mesmo uso esse negócio, porque é muito mais fácil de desenhar desse jeito.
Sim, com certeza. Mas olha, quando eu comprar esse baralho aí de viés, eu vou querer brincar aí com desse jeito aí, de falar o que acontece e a pessoa me falar qual que é o viés. Olha o tipo de brincadeira que designer gosta, hein? Brincadeira. Ah, mas é legal, é bacana isso daí. Richard, mais uma vez, cara, obrigado aí pelo papo, viu? Foi super da hora. Eu agradeço. Sempre que quiser trocar uma ideia aí, eu vou te convidar aí, porque eu acho que esse assunto é muito legal. E para quem quiser baixar o nosso e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, é só ir lá no nosso Instagram Papo de UX, clicar no link e baixar esse e-book de graça. E para quem gosta do Papo de UX aqui, né, do nosso programa e quer contribuir de alguma forma, pode estar mandando um Pix aí pra gente no pix@papodeux.com.br de qualquer valor, e aí você contribui aqui com esse projeto. E pra quem quiser também ver essa cara lavada minha aqui, né, tipo, além do podcast Papo de UX, a gente também tem o Semiose Podcast que eu faço junto com o David Art, que você é só ir lá no YouTube e colocar aí Semiose Podcast, começa a seguir lá a gente, que você vai me ver aí com os dreads, alargador e falando um monte de coisa aí com o pessoal, que também é um projeto super legal que a gente tá fazendo. É isso daí. Se você quiser ouvir qualquer assunto aqui no nosso Papo de UX, é só mandar uma DM pra mim lá no @papodeuX. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.